Fala galera, beleza? Então, vou me apresentar aqui mais uma vez. Meu nome é Vitor Acioli, a galera me chama só de Acioli, sem problema nenhum. E tô aqui mais uma vez para poder te ajudar a estudar em casa. Tô aqui nessa parte de coach do QG do Enem, com qual objetivo? De contribuir com o trabalho dos profissionais que estão lá tirando as dúvidas escritas. Então, justamente, a ideia de hoje desse bloco é falar sobre Física 2. E na Física 2, vamos pegar uma temática bem específica. São dúvidas relativas ao mês de maio, tá? Então, lembrando que às vezes o professor, no curso que você está acompanhando, já evoluiu, já está em outro assunto, mas, gente, temos que lembrar o seguinte: nós não podemos pular etapas, pular assuntos. Às vezes, passar por algum assunto que você não entendeu com toda a clareza. Não entendi muito bem, então vou pular para o próximo assunto. Não faça isso, porque um assunto depende do outro em determinado momento, em determinada prova. Tem provas de vestibulares nacionais ou dos seus próprios vestibulares regionais, que quando um assunto de matemática, de química, de biologia dialoga com assuntos de física, ou assuntos de física de uma área dialogam com assuntos de física de uma outra área. Áreas, às vezes, que em um assunto você domina e outro assunto você não domina. Então, sugestão: faça uma varredura de estudo dos conteúdos. Em cada disciplina, separe quais são os principais tópicos e, dentro daquele tópico, os conteúdos, para poder ver o que falta você investir e o que você pode ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado, um pouco mais light. Bom, uma das dúvidas mais recorrentes é a parte de óptica geométrica. E a óptica geométrica, ela pode ser dividida em várias partes. Eu diria entre 5 e 6 partes, né? Que, dependendo da abordagem, pode ser trabalhadas em conjunto umas com as outras. E que partes são essas, Acioli? Vou te falar. Uma primeira parte são os conceitos básicos. Lembrando que estamos falando da óptica geométrica, tá? E quando falo da óptica geométrica, nós falamos de maneira bem clara, que é respeitando a geometria euclidiana. Poxa, professor, isso aqui é aula de matemática ou é aula de física? É aula de dúvidas de matemática ou de física, gente? Matemática e física são disciplinas parceiras. A matemática é fundamental, uma ferramenta fundamental para diversas disciplinas, né? E se você analisar a história da ciência, a matemática e a física evoluem de maneira uma colaborando com a outra. Bom, então os conceitos básicos da óptica geométrica é o entendimento do conceito de luz, né? E a luz, não vamos falar da parte da dualidade onda-partícula, né? Que ela se propaga como uma onda e interage com partículas. Sim, isso é lógico, que é lindo, mas vamos ser um pouco mais simples numa física clássica para poder fazer um sentido didático. E depois, conforme for a sua evolução, você vai sim chegando nesses conceitos que envolvem a física moderna, que até conversam com o próprio eletromagnetismo. Mas, antes disso, vamos lá. Conceito de luz que eu tenho. Quais são os conceitos básicos? O que é luz? Como é que ela se propaga? Quais são os princípios de propagação da luz? Então vamos lá. Nós temos o princípio da propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta. Nós temos o princípio da independência dos raios luminosos. Quando dois ou mais raios de luz se cruzam, cada um segue seu caminho, sem que um faça interferência no outro. Temos um terceiro princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O caminho percorrido por um raio de luz é o mesmo quando esse raio é invertido. Se minha mão, por exemplo, é um espelho, o caminho percorrido pelo raio de luz bate aqui, tem aquele ângulo de incidência. Depois tem um ângulo de reflexão, que são os ângulos que fazem com a normal. Se o raio for invertido, vai ter o mesmo ângulo de incidência, que é o antigo de reflexão, e o mesmo de reflexão, que é o antigo de incidência. Então, esses são os princípios de propagação da luz. E aí, tem as consequências, e dentro dessas consequências de propagação da luz, nós temos, lembra, a formação de sombra e penumbra.
né? Interessante, que depende da fonte de luz, do obstáculo opaco, do obstáculo do suporte e por aí vai. Nós temos a formação de eclipse, a explicação, perdão, das fases da Lua. Né? Lembra? A lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, ou quarto crescente, ou quarto minguante, sem problema nenhum. Né? Que isso envolve o período. O que é período? É tempo necessário para uma volta completa. Então, período de rotação da Lua em torno do seu próprio eixo, 28 dias, que é igual ao período de translação da Lua em torno da Terra, que também são 28 dias, e que por isso só vemos uma face da Lua. Olha que lindo, gente, a ciência é linda, e a física tentando explicar o quê? Os fenômenos da natureza. E ali, além dessas consequências de propagação da luz, nós temos a primeira abordagem matematizada, que vem a parte da câmara escura, ou sombra em prédio, que se usa diretamente na geometria plana. Bom, beleza. Então, dentro dos princípios da óptica, nós temos conceitos básicos, que envolvem tudo isso que eu falei. Depois temos espelhos planos, espelhos esféricos. Poxa, professor, quando você fala em espelhos planos e espelhos esféricos, eu fico levemente confuso. Gente, espelho plano é aquele espelho que é retinho, onde a sua imagem tem exatamente o mesmo tamanho do objeto, né? Só que tem algumas características. Que características são essas? Por exemplo, se eu for ler aqui, ó, QG do Enem, no espelho plano, gente, vai ter o chamado enantiomorfismo. O que é o enantiomorfismo? Cada letrinha vai ter uma distância específica do espelho. E ao ler a imagem, eu vou ler invertido, mas não invertido ao contrário, com a posição de cada letrinha invertida. Um exemplo clássico desse enantiomorfismo é quando você lê de frente para um carro da polícia, para um carro da ambulância, para um carro do bombeiro, a palavra polícia, ambulância, bombeiro, para quê? Invertida. Mas para que eu vejo isso? Ué, de maneira fácil. Você está dirigindo um carro, você olha para o espelho, você lê polícia. Peraí, você está lendo através de um espelho. Quando você lê a palavra polícia, é porque no carro da polícia que está atrás de você, está o quê? Está escrito polícia invertido. Com qual objetivo que está escrito polícia? Ou para você dar passagem, ou para você fugir. Não, brincadeira, não foge não. E aí, então, a inversão da imagem tem essa característica. Isso é de um espelho plano. Professor, mas não acontece inversão de imagens em espelhos esféricos? Não, acontece, mas aí os espelhos esféricos têm outras características envolvidas. E que características são essas? Vamos lá. Então, o espelho plano, temos as mesmas distâncias. Se eu aproximar o espelho plano, ou afastar, ou rotacionar em torno do seu próprio eixo, a imagem vai também fazer a mesma coisa, só que em dobro, né? Isso até alguns professores já falaram. Mas quando falamos de espelhos esféricos, nós temos o côncavo e o convexo. O espelho côncavo é semelhante àquela parte interna do olho. Do olho. É a parte interna da colher. Que eu ia falar de maquiagem. Quem gosta de maquiagem tem aquela parte côncava do olho, né? Aquela parte interna. Mas é mais fácil falar da parte interna da colher, né? A parte interna é a parte côncava, a parte externa é a parte convexa. Então, quando você está de frente com o espelho e a parte curvada é assim, o espelho é côncavo. Mas quando você está de frente com o espelho e a parte curvada é a parte assim de fora, isso é um espelho convexo. E para cada espelho eu tenho uma característica de imagem de acordo com a sua posição. Então, se você é o objeto, isso aqui é um espelho, de acordo com a sua posição em relação ao espelho, eu vou ter características diferentes. Então, dentro da óptica geométrica, além disso, vem a refração. E a refração é um tema que eu vou abordar na mesa digitalizadora. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouquinho da refração para entender quais são os próximos passos para que refração fique bem claro. Para você chegar no próximo passo, e que se depende do passo anterior. Refração é a mudança de velocidade de uma onda, que pode ser uma onda sonora ou uma onda eletromagnética. Professor, fala mais. Tudo bem. Uma onda sonora é como se fosse o som. Uma onda mecânica, né? Uma onda mecânica é o som. Uma onda eletromagnética, a luz.
Então a refração, vou até reforçar o que eu falei antes, deve ter falado um pouquinho trocado, mas sem problema, a gente conserta. Refração acontece tanto nas ondas mecânicas quanto nas ondas eletromagnéticas, beleza? Onda mecânica depende do meio material para se propagar. Um exemplo, o som. Agora sim, tudo perfeitinho. Uma onda eletromagnética se propaga em qualquer meio, tendo um meio material ou não material. Por exemplo, se propaga no vácuo, né? Sem entrar em detalhes do que é vácuo quântico. Pô, Cioli, como assim vácuo quântico? Tu tá viajando? Não estou viajando não. Mas no momento não é falar de física moderna, né? Vamos falar de física clássica. Então, teoricamente, não faz no vácuo clássico, né? Vamos lá, voltando. Então, como um raio de luz se propaga de um meio de propagação para outro meio de propagação, vamos supor que meu braço é uma linha divisória entre dois meios de propagação, onde aqui é ar e aqui é água. Quando eu pego um laser aqui no dedo e jogo perpendicularmente, o que vai acontecer? Ele vai trocar de posição, ele vai passar de um meio de propagação para outro meio, perdão. Só que aqui ele vai ter uma velocidade e aqui ele vai ter outra velocidade. Professor, pô, senhora, me falaram que ele vai sempre desviar. Negativo. A refração não significa desvio da luz. O significado físico de refração é a variação da velocidade da luz quando muda o meio de propagação. Que fique bem claro isso. Por que, senhora? Não entendi. É porque existe refração com desvio e refração sem desvio. Então, eu posso falar que eu tenho refração sem desvio. Se eu tenho um meio de propagação e mando um laser perpendicular, a refração vai acontecer. Vai acontecer. Porém, não vai ter desvio. Mas, se eu fizer um raio inclinado, a refração vai acontecer. E aí que vai acontecer o desvio. Esse desvio pode aproximar o raio ou afastar o raio, que você vai ver já na mesa digitalizadora. Aguarde. Tá? Mas, professor, eu queria ver um pouquinho, entender um pouquinho a lógica da refração. Bom, você pode segurar um copo d'água transparente de vidro, colocar o quê? Uma colher atravessando ele e você vai reparar aqui, uai, parece que a colher fez curva. A colher fez curva? Não fez curva. A luz que sai da lâmpada e que bate na colher e passa, a colher é um objeto que vai refletir a luz, e a luz que bateu na colher reflete, passa da água para o ar, e essa passagem e a luz que chega aos teus olhos vai dar aquela impressão, aquela imagem aparente que a colher fez curva. A colher não fez curva. Ah, professor, eu quero mais exemplos. Tudo bem. Dentro da abordagem conceitual, que é a aula de hoje, uma abordagem conceitual de refração, podemos falar eu quero mergulhar numa piscina. Beleza, vamos mergulhar numa piscina. Se você vai mergulhar numa piscina, você pode, dependendo, se você não conhece a piscina, ter aquela falsa impressão. Como assim? Eu quero mergulhar na piscina e não sei se ela é mais funda do que parece ou se ela é mais rasa do que parece. Eu sei, professor, quando eu estou prestes a fazer aquele movimento do mergulho, eu percebo que os azulejos estão mais próximos ou mais afastados, eu fico confuso. Então você está enrolando a piscina de modo inclinado. Isso é uma das consequências da refração. A luz que sai do azulejo após iluminado sofre um desvio devido à inclinação. Mas, professor, você falou da mudança de velocidade. Isso tem a ver que se eu estivesse dentro da piscina, com a água na altura da minha barriga, por exemplo, aí eu olho para a minha coxa e a minha coxa parece que está um pouquinho mais à frente do que ela realmente está. O que está acontecendo? A luz está sofrendo desvio devido à posição que você está olhando, que tem um certo ângulo. Mas em cada meio de propagação, em cada meio, há uma velocidade diferente. Então, alguém já brincou, por exemplo, de gritar dentro e fora da piscina. Você vai reparar que em cada meio a velocidade do som se propaga de uma maneira diferente. Mas nós temos algumas características diferentes aí, entre velocidade do som e velocidade da luz. Mas vamos devagar.
Uma outra característica da refração da luz, já que estamos falando de óptica geométrica, é a formação de arco-íris. Sim, arco-íris. Quando eu pego, por exemplo, uma luz monocromática, uma cor só, azul, por exemplo, e jogo numa divisória aqui, numa fronteira entre ar e água, ela vai sofrer um desvio. Ok, se ela for jogada inclinada. Porém, se jogarmos uma luz policromática, uma luz branca, uma luz equivalente à luz do sol, o que vai acontecer? Aquela luz branca, ela vai chegar na fronteira entre os dois meios de propagação, dependendo, né, da posição, das áreas de fatores, e pode desmembrar nas cores do arco-íris. Isso mesmo, naquelas 7 cores do arco-íris. Tranquilo? Isso é uma dispersão cromática, pode ser chamado também. Tranquilo? Então, assim, dentro da refração, podemos falar da miragem. Dependendo da posição que você está olhando o objeto, você pode ter aquela falsa impressão, se estiver muito quente, que numa estrada, um carro, parece que ele está de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Professor, eu fico confuso assim, olha, o que eu faço? Uai, gente, calma, isso está apenas acontecendo na refração, tá? Que dependendo da distância, você tem aquela falsa imagem, né? Ou então objetos muito altos, eles podem sumir. Poxa, como assim? Existe uma chamada Fata Morgana, que é um fenômeno que acontece em lugares muito frios, que tem aquela impressão que um iceberg, por exemplo, tipo Titanic, dependendo da quantidade de luz que está ali, você consegue não ver aquele iceberg. E aí pode acontecer determinadas colisões. Então vamos ver agora, na mesa digitalizadora, as principais perguntas que têm um cunho conceitual. Vamos lá, galera? Vamos comigo. Vem com a senhora. Vamos lá, então, galera. Então, falando de refração, nós podemos falar da refração da luz ou da refração de ondas. E aí, esse tema, essa análise fenomenológica, ela se completa, dialoga muito, né? E aí sim podemos até sustentar que vários fenômenos que acontecem na ótica e nas ondas são semelhantes, né? São de igual característica, né? E aí eu separei algumas dúvidas principais sobre alguma relação desse fenômeno. Seguinte, essas duas dúvidas têm a seguinte característica. Primeira, por que a onda que se afasta da reta normal, quando passa para um meio onde sua velocidade será maior? Professor, não entendi a pergunta não, porque eu falei engraçado, mas vamos lá. Por que a onda se afasta da reta normal quando passa para um meio onde sua velocidade é maior? Bom, primeiro passo, eu tenho que lembrar o seguinte, da lei de Snell. E quando eu falo da lei de Snell, eu tenho que comparar os índices de refração às velocidades e os ângulos. Então, lembra que o meu seno do θ1 sobre seno do θ2 é igual a V1 sobre V2, que é igual a N2 sobre N1. Essa lei aqui, cara, ela compara, eu chamei de 1 e 2, meio 1 e meio 2, né? São os ângulos de incidência e de refração. V1 e V2 são os respectivos velocidades em cada meio. E o N2 e N1 são os índices de refração. Para quem não lembra, quando eu falo em índice de refração na óptica geométrica, o índice de refração ele pode ser escrito na razão entre C e V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio. Mas nessa questão do desvio, nós podemos representar de maneira bem didática com dois exemplos, com duas aplicações. O primeiro exemplo é do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, quando eu falo do meio menos refringente para o meio mais refringente, por exemplo, primeiro passo, uma linha divisória aqui de meios, né? Então, aqui eu tenho uma linhazinha, onde eu vou falar que eu tenho aqui em cima o índice de refração A e embaixo o índice de refração B. Aqui no caso é o meio A e aqui é o meio B. Onde eu estou falando, nesse caso aqui, que a minha luz está indo de cima para baixo, tá?
Então, teoricamente, quando ela está indo de cima para baixo, ela vai fazer um movimento onde vai chegar na fronteira e, teoricamente, ela teria que ir uma linhazinha reta. Mas a gente sabe que não é assim. O que a gente faz? A gente traça aquela reta imaginária que se chama reta normal. Essa reta normal. O que é ser normal? É perpendicular, né? Ela faz um ângulo de 90 graus aqui, ó. 90 graus com a superfície de contato. Tá? Que fique bem claro aqui, ó, essa retinha imaginária. Só que quando ela vai do N menor para o N maior, ou seja, estou te afirmando agora que o meu NA é menor que meu NB. Quando isso acontece, a minha retinha aproxima da normal. Então, ó. Mas, professor, eu não entendi direito o que é essa refração, esse índice de refração. Vamos fazer uma comparação como se fosse a densidade do material, onde o B, por exemplo, tem um maior índice de refração, ele tem uma maior densidade, né? E o A tem o menor índice e uma menor densidade. Então é como se a luz estivesse indo de um ambiente menos denso para um ambiente mais denso, um ambiente mais livre de movimentação por um ambiente mais ocupado, né? Então, naturalmente, vai ter uma interferência do primeiro meio para o segundo meio. E a característica é... Então, aí que vem. Quando ele muda de índice de refração, e se você reparar a própria equação de Snell, a própria lei de Snell, você vai reparar que as velocidades e os índices de refração são grandezas que são inversamente proporcionais. Então, quando isso acontecer, quer dizer que meu VA é maior que meu VB, tá? E, naturalmente, como eu sei que V é igual a lambda F, então, e a minha frequência não muda, meu lambda A é maior que meu lambda B. Então, ó, respondendo a dúvida, que eu peguei uma dúvida que estava escrita, mas as outras pintaram da mesma característica. Quando eu tenho uma mudança de meio de propagação do menos refringente para o mais refringente, do menos refringente, que tem o menor, para o mais refringente, que tem um índice maior, o que acontece? A velocidade vai diminuir, tá? Então daqui para cá diminui. E se vai diminuir, naturalmente vai aproximando da normal. Professor, mas como é que seria o contrário? Uai, pelo princípio da reversibilidade seria justamente o oposto, ó. Eu tenho aqui, vou botar uma outra corzinha aqui para ficar didático, tá? Vou traçar logo antes, nesse momento, a minha retinha normal, ó. Minha retinha normal. Vou traçar o raio incidindo aqui. Eu não especifiquei, então agora eu vou especificar. Deixa eu só fazer uma linha aqui, ó, divisória. Opa, sem querer eu cortei. De novo. Agora foi, tá mais ou menos, mas vamos lá. Só para dividir aqui, tá? Então, ó, o que eu posso falar? Primeiro passo, eu posso falar que aqui eu tenho meu NA, que é do meu meio A. Eu tenho meu índice de refração B, que é do meu meio B. Estou falando também que meu índice de refração do A agora é maior que o índice de refração do B. O meu A é mais refringente, logo a velocidade vai ser o contrário. VA é menor que VB. Lambda A é menor que lambda B. Lambda é comprimento de onda, tá? Já na próxima imagem eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai se afastar. O raio que era para ir retinho, agora ele vai passar a dar aquela afastadinha. Tranquilo? Respondendo essa dúvida. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho, porque a outra pergunta, que eu vou ler de novo ali, tem uma característica bem semelhante. Porque a onda que se propaga no meio, se propaga mais rápido na parte das águas mais profundas,
do que áreas mais rasas. Então, porque no fundo é mais rápido do que mais raso. Vamos lá. Continuando esse conceito, vamos falar um pouquinho de uma propagação de uma onda, de uma vista lateral, e aí já dialoga mais com a parte da mecânica, né? Você vai reparar o seguinte, que as ondas, elas se propagam. Aqui a linha verde é a propagação e a azul é a onda, né? Em como se fossem os movimentos aqui circulares. Então, ó, deixa eu só fazer uma circunferência um pouquinho mais perfeita, tá? Onde aqui eu vou ter um movimento mais ou menos assim. E aqui também tem um movimento assim. E quando eu tiver essa condição, eu vou fazer algumas afirmações aqui, ó. Primeiro passo eu vou chamar de amplitude a distância entre a crista, entre o ponto mais extremo da onda, isso é o ponto de natural, né? Ou seja, quando eu tenho essa distância entre a crista e o vale, eu tenho 2 vezes a amplitude, para começo de conversa. Quais são as outras características? Eu posso chamar também de lambda, que é o comprimento de onda, que é a distância entre 2 cristas, ou a distância entre 2 vales, ou a distância que engloba uma crista inteira e um vale inteiro. Isso aqui é o lambda, beleza? Bom, e aí tem uma seguinte característica que é bem específica, que é quando a profundidade, ou seja, a distância entre a onda relaxada e o seu fundo máximo, se eu chamar essa profundidade de H, se H for menor que lambda sobre 2, se essa condição for satisfeita, aí sim eu tenho umas características específicas. Poxa, que características específicas são essas? Vou virar aqui. Desenhei aqui uma onda se propagando. Uma onda se propagando nessa direção. Tentei fazer um desenho aqui 3D, não ficou tão bonitinho, mas eu vou explicar. Eu tenho aqui a altura, a profundidade, a onda indo nessa direção, tranquilo? Quando essa condição aqui anterior for satisfeita, quando a profundidade for menor que é a metade do lambda, ou seja, a distância entre uma crista ou a distância entre um vale, supondo essa onda ser perfeita, aí sim eu posso afirmar, só se isso for aceito, que a velocidade é igual à raiz da gravidade vezes a altura. Isso aí está dentro de um conteúdo trabalhado, às vezes fora do ensino médio, do conteúdo clássico do ensino médio, que é a equação de Bernoulli, que é um pouquinho disso, que fala da fluidodinâmica, da equação dos fluidos, né? A gente não entra em detalhe muito nessa parte do vestibular tradicional, às vezes uma prova ou outra pode cobrar isso, tá? Então, o que isso quer dizer? Responde que quanto maior a altura, ou seja, maior a profundidade, maior a velocidade. Ou seja, quanto maior a profundidade, se for mais fundo, maior vai ser a velocidade e assim por diante. A altura, a profundidade está diretamente proporcional à velocidade. Beleza? E com isso, podemos até falar um pouquinho também de por que as ondas chegam à praia praticamente paralelas à costa. Porque eu vou fazer, por exemplo, agora a direção de propagação das ondas. Poxa, como assim? Assim, ó. Vamos supor que aqui eu tenho 3 meios, fundo, médio e raso, tá? E aí, naturalmente, o que vai acontecer? Se ela chegar inclinadinha assim, devido à diferença da profundidade, a profundidade vai ser menor, vai ter um menor... vamos lá, voltando. Se a profundidade vai ser menor, vai ter uma menor velocidade. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Se tiver uma menor velocidade, vai ter um pequeno comprimento de onda. E se tiver um pequeno comprimento de onda, do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda, do maior para o menor, aqui, ó, ela se aproxima da normal. Então, juntando todos os conhecimentos,
do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda, ela aproxima da normal. Mantendo essa linha do maior comprimento para o menor comprimento, ela vai o quê? Vai continuar se aproximando da normal. Então aqui eu tenho a normal e ela vai continuar se aproximando, vai tender a ser uma paralela. Professor, não estou vendo a paralela. Pô, faz assim, ó. Faz praticamente, ó. Isso aqui é a direção da propagação. Faz a propagação das cristas. Vai marcando as cristas. E quando você for marcando as cristas, você vai ver que a onda vai praticamente chegar à paralela. Então, essa mudança da profundidade tem a ver com o comprimento de onda. Então, aqui, no primeiro caso, tem um comprimento de onda grande, um médio e um pequititinho, como se fosse assim, tranquilo? Então, vai ficando mais raso, o comprimento de onda vai diminuindo, a velocidade também vai diminuindo. Por quê? Porque a velocidade tem a ver com a profundidade. E aí, isso sendo dessa condição aqui. Com isso, as ondas vão se aproximando da normal. Quando eu tenho da maior velocidade para a menor velocidade. Quando eu tenho do maior comprimento para o menor comprimento. Então, juntando essas informações, podemos concluir que as ondas praticamente chegam paralelas. Por quê? Elas têm um comprimento de onda específico, aí vão aproximando e aqui vão aproximando paralelo. Beleza? Isso te responde essa segunda dúvida aqui. E para fechar esse momento de dúvida sensacional, um pouquinho mais simples agora. Seguinte, como a gente sabe que a frequência não muda, sabendo que a frequência não muda, eu poderia falar aqui, por exemplo, que pela equação fundamental da onda, V não é igual a lambda vezes F. Eu posso falar aqui, por exemplo, V1 é igual a lambda 1 vezes F. E que V2 é igual a lambda 2 vezes F. Mas eu sei que a minha frequência não se altera, eu posso falar que a minha frequência é igual a V1 sobre lambda 1 e que a minha frequência também é igual a V2 sobre lambda 2, podendo concluir que V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. E com isso a gente pode fechar esse momento de dúvidas conceituais de refração. Beleza, galera? Valeu, bons estudos, conte com a Scioli. Um abraço, valeu!